Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu tô com um comparativo entre o Nexus 6 e o iPhone 6. Ambos são smartphones muito parrudos, o iPhone 6 não é o mais parrudo da Apple, o iPhone 6 Plus é um pouquinho melhor que ele, mas o Nexus 6 é a melhor versão de linha Nexus que existe no mercado. Ainda não tem no Brasil, infelizmente, ainda não chegou ao Brasil, só que lá fora ele é o melhor Nexus que você pode encontrar e que seu dinheiro pode pagar. A ideia aqui é mostrar em construção, material externo, tela, hardware, câmera, bateria, extras e no custo-benefício qual é melhor do que o outro, onde cada um ganha. Bora lá? A primeira diferença, como você pode ver, o tamanho. O iPhone 6 é muito menor do que o Nexus 6. Para você ter uma ideia, o corpo do iPhone 6 tem 138mm de altura contra 159mm de altura do Nexus 6. É muito maior. Uma tela de 5.96 polegadas contra uma tela de 4.7 polegadas. E isso reflete também na resolução. A resolução da tela do iPhone 6 é de 1334 por 750 pixels contra 2560 por 1440 pixels. São 493 pontos por polegada a mais do que você encontra no iPhone com seus 326 pixels por polegada. O material de externo do aparelho, dos dois aparelhos, é em alumínio na borda e você tem aqui na parte traseira plástico no Nexus 6, o que é tradicional da linha Nexus, não adicionou metal na parte traseira, o que deve acontecer no próximo aparelho. A parte traseira do iPhone 6 é de metal e isso traz uma cara mais robusta para o dispositivo. Por outro lado, o Nexus 6 entrega uma pequena curvatura na parte traseira, o que é muito interessante porque encaixa melhor na mão do que a parte lisa aqui no iPhone 6. No iPhone 6 normal, esse aqui não é iPhone 6 Plus. Na parte da tela você tem uma tela AMOLED do lado do Nexus 6 contra uma tela IPS no lado do iPhone. O ângulo de visão dos dois aparelhos é muito bacana, você tem um ângulo muito legal, só que vou mostrar aqui exatamente a mesma figura dos dois lados. Praia. Aqui estão algumas fotos correspondentes. Então tem aqui exatamente a mesma imagem aberta nos dois dispositivos e você pode ver aqui que o ângulo de visão dos dois aparelhos é muito bacana, só que o iPhone ainda vai um pouco além do Nexus 6, sem compartilhar nada. E você consegue, por exemplo, já parou a visualização do Nexus 6, aqui você ainda vai um pouquinho no iPhone e enxerga um pouco mais. Por outro lado, as telas AMOLED, elas lidam melhor com grande quantidade de luz, como por exemplo quando você está no luz solar do ambiente externo, o reflexo é menor na tela AMOLED, ela usa menos energia para poder compensar a luz extra que está vindo do lado de fora. Na parte do hardware você encontra um processador Snapdragon 805 quad-core com 2.7 GHz, com arquitetura Crytek 450, junto com uma GPU Adreno 420, 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna no Nexus 6. Do lado do iPhone é um chip A8 dual-core de um processador Cyclone com 1.4 GHz em cada núcleo, baseado em arquitetura ARM V8, tem uma GPU PowerVR GX 6450 e opções entre 16, 64 e 128 GB de memória interna e 1 GB de memória RAM. Nenhum dos dois aparelhos trabalha com memória externa, ou seja, o iPhone consegue até 128 GB de memória interna, o que é o dobro do que consegue o Nexus 6. Para mostrar a diferença de desempenho, vou mostrar que não tem nenhum aplicativo aberto, então fechar os aplicativos aqui que estão abertos dentro dos dois aparelhos e abrir o mesmo app criado pela mesma empresa para ambas as plataformas, atualizado na versão mais recente disponível em suas lojas virtuais. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Ambos abriram ao mesmo tempo. Twitter em 3, 2, 1. Nexus 6 abriu bem mais rápido do que o iPhone. Instagram em 3, 2, 1. Nexus 6 um pouquinho mais rápido, mas a diferença não foi lá tão grande assim. Fechar novamente todos os aplicativos e abrir o AnTuTu para testar em números a diferença entre os dois aparelhos. Vale lembrar que o número não representa de fato a diferença, só que o Nexus 6 foi um pouquinho mais rápido em um ou outro aplicativo, enquanto o iPhone 6 foi um pouquinho mais rápido em um ou outro aplicativo também. Então testar aqui os dois smartphones. Na parte de comunicações, ambos trabalham com Wi-Fi 802.11, ABGNAC, com Dual Band e a possibilidade de criar um hotspot Wi-Fi.
a possibilidade do Wi-Fi Direct DLNA apenas no Nexus 6. Os dois trabalham com Bluetooth, mas o Bluetooth do Nexus 6 é a versão 4.1 com AD2PLE. Tecnologias que também estão presentes no iPhone 6, só que na versão 4.0 do Bluetooth. Você tem GPS com a GPS GLONASS nos dois aparelhos, ambos trabalham com NFC, só que apenas o Nexus 6 entrega NFC que realmente pode ser utilizado para alguma coisa além de pagamento. No iPhone, a única função do NFC é poder pagar as coisas com Apple Pay, ou seja, não é possível considerar que a Apple utiliza NFC para alguma coisa que você não pode, por exemplo, transferir arquivo para alguém ou parear algum dispositivo com o outro com NFC. Ambos trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e barômetro. A versão do USB dos dois dispositivos é 2.0, sendo que muda apenas o conector. É o Lightning do lado do iPhone e micro USB do lado do Nexus 6. Ambos os aparelhos trabalham com 3G quadriband e 4G funcionando no padrão brasileiro, que significa que qualquer operadora que você colocar os dois dispositivos, eles funcionam sem nenhum problema, sem nenhuma limitação por tecnologia ou não. Mesmo o Nexus 6 não sendo um aparelho homologado pela Anatel, ele funciona no 4G na banda 7, isso porque o Brasil não é o único país que trabalha com a banda 7. Isso faz com que ele reconheça os nossos 2.600 MHz do 4G sem nenhum problema, sem nenhum trabalho. Nexus 6 acabou primeiro, tá levando um tempo para carregar o resultado, e agora sim, 50.462 pontos contra a pontuação do iPhone, que ainda não apareceu, ainda não terminou. Ele tem um hardware muito inferior ao que o Nexus 6 tem, só que o desempenho dele não é tão inferior assim, como você viu na abertura de aplicativos. Um ou outro aplicativo abriu primeiro no Nexus 6, com um ou outro abrindo primeiro no iPhone. O que ficou mais lento no iPhone foi o Twitter, que por algum motivo ele levou muito mais tempo do que o Nexus 6 para poder rodar e poder exibir as informações da timeline. Então aí tá terminando, chegando ao 100% no iPhone. E agora, finalmente, 45.809 pontos no iPhone contra 50.000 pontos no Nexus 6. Para mostrar, por fim, a diferença de desempenho, vou abrir exatamente o mesmo game, que é o Real Racing 3, deixando de usar o Asphalt 8, porque o Asphalt 8 é um jogo otimizado apenas para iOS. Roda muito bem no Android, mas no iOS roda bem melhor, independente da versão. Então, rodando os dois, tocando os dois ao mesmo tempo para abrir. O iPhone já está na segunda tela, já está na animação, o Nexus 6 já está na primeira tela de load. Agora sim foi para a segunda tela para poder chegar a animação. Essa animação não é com um gráfico pré-renderizado, e sim ela traz toda o poder gráfico rodando como se fosse um jogo, uma partida normal, uma corrida normal do game. Ambos rodam muito bem, como você pode ver nessas imagens, com a taxa de quadros por segundo razoável. Só que o Nexus 6 acaba perdendo um pouquinho a taxa de quadros por segundo quando aparecem muitos carros na tela. Principalmente nessa tela, que foi mais rápida no iOS do que no Nexus 6. Então tá chegando aí mais ou menos ao mesmo ponto. A taxa de quadros por segundo oscila bastante no Nexus 6, enquanto ela foi muito mais firme no iOS. Vou fazer um dos testes agora, que é... Vou falar de cá. Voltar aqui para a tela inicial e voltar para o jogo. Nexus 6 abriu primeiro a tela de continuar do que o iPhone, mas em taxa de quadros por segundo, que é o que realmente importa para o usuário, o iPhone 6 ficou na frente do que o Nexus 6 conseguiu entregar. A diferença é pequena, não resulta numa jogatina ruim, só que acaba entregando uma sensação de fluidez maior pro lado da Apple. Na parte da câmera, o Nexus 6 trabalha com 13 megapixels contra 8 megapixels do iPhone. A qualidade da imagem é muito semelhante, a diferença é pequena,
mas o iPhone acaba conseguindo um melhor balanço de cores em boas condições de luz, e o mesmo vale para fotos noturnas, que ficam um pouquinho melhores. A diferença é muito sutil, mas ficam um pouquinho melhores no iPhone. Além disso, na interface da câmera é mais simples para tirar foto, a foto é tirada com mais velocidade, é mais rápido simplesmente tocar e tirar foto do que no Nexus 6, que leva mais tempo, principalmente para fotos noturnas, fica mais ou menos uns 1 ou 2 segundos com o aparelho firme. No iPhone ele simplesmente vai lá e tirou, pronto, já conseguiu, ou seja, ele é um pouco mais prático para usar, além da qualidade ser pouquíssima coisa melhor, mas a diferença é muito, muito pequena. Em bateria, o Nexus 6 trabalha com 3.220 mAh de bateria contra uma bateria de 1.810 mAh no iPhone. Não é surpresa que o Nexus 6 consegue segurar até o segundo dia de uso moderado, enquanto o iPhone 6 já está reclamando de muito menos carga sobrando na bateria no primeiro dia. Na parte de extras, o Nexus 6 não entrega praticamente nada, porque você tem apenas o Android puro com os aplicativos do Android e mais nada além disso, não tem nenhum aplicativo extra, nem função extra. Já o iPhone tem apenas leitor de impressões digitais, algo que o Nexus 6 não tem, e já vem com alguns aplicativos, como é o caso do aplicativo de bolsa e tempo, algo que não existe no Nexus 6, você pode baixar direto do Google Play se quiser. No custo-benefício, o iPhone é o único vendido no Brasil, então no Brasil você não encontra o Nexus 6 em lojas oficiais, apenas em importadores ilegais. Ilegais porque o Nexus 6 ainda não foi homologado, e qualquer venda de aparelho não homologado é ilegal no Brasil, infelizmente. No exterior, o Nexus 6 é um pouco mais barato, e a versão mais barata dele já vem com o dobro de memória interna do que o iPhone 6, o que faz dele um aparelho um pouco mais atrativo. Nos extras, o iPhone é um pouquinho melhor, mas a diferença é muito pequena. O leitor de impressões digitais não é um recurso tão matador assim. Em bateria, o Nexus 6 foi melhor. Em câmera, o iPhone foi melhor, mas a diferença também é pequena. Em hardware e desempenho, o iPhone foi mais ou menos um empate, porque alguns aplicativos abriram primeiro num do que no primeiro no outro. Como só tem iPhone no Brasil, o vencedor é o iPhone, mas se você está lá fora, o Nexus 6 tem um custo-benefício bem melhor, porque ele é um pouquinho mais barato e entrega o dobro de memória interna logo de cara. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.